nada de tutores, professores tutores que atuam nos cursos de medicina do Acre, na Uninorte e na UFAC, fazendo parte de um processo de educação permanente de tutores e atendendo a demanda também das coordenações de tutoria, tanto da Uninorte quanto da UFAC. A gente vai fazer então uma aula, uma web palestra sobre a metodologia do grupo tutorial, os 7 passos. Então a ideia é que a gente faça uma exposição aqui sobre a metodologia e, se quiserem, ao final, quem estiver presente na sala, fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no bate-papo que a gente responde ao final. Então a metodologia do grupo tutorial é intitulada Os 7 Passos, né? Vamos falar um pouquinho do preâmbulo, né? Das sessões de grupo tutorial, né? É importante falar que eu estou falando aqui de uma metodologia que faz parte de cada um dos casos problemas. Então a gente tem uma sessão de abertura de caso problema e uma ou duas sessões de fechamento de caso problema, né? Mas antes de aplicar a metodologia, a gente inicia a sessão, né? A sessão de tutoria, abertura de caso, dando boa tarde, boa noite a todos, né, que estão presentes, dá possíveis informes, o doutor passa possíveis informes ao grupo, né? Dependendo da metodologia que o grupo adota, pode delimitar os papéis de coordenador e tutor e relator, desculpa, coordenador e relator. Então o tutor junto com o grupo escolhe se vai ter algum coordenador dentre os alunos do grupo ou se vai ter algum relator, né? E a gente então delimita esses papéis. O tutor então distribui o caso problema e ocorre a leitura do texto, né? Bom, convém falar, né, do papel do tutor, né? O tutor ajuda o coordenador a lembrar dos 7 passos, né? Porque geralmente até no início do processo de tutoria, os alunos ainda não estão totalmente familiarizados com a metodologia. Então, convém o tutor, é o papel do tutor também lembrar os 7 passos e acompanhar, né, para saber se estão cumprindo adequadamente. E também ajuda o relator na sua sistematização do caso. Eu vou exemplificar todos esses passos aí direitinho, como é que se dá o papel. Bom, e aí eu trouxe um caso-problema para a gente partir, né, então, de um caso-problema e exemplificando cada um dos passos a partir desse caso-problema. Então, fazer a leitura do caso-problema, né? Um professor do 5º ano do ensino fundamental procurou um professor do curso de medicina da Uninorte para uma conversa e expressou preocupação pela questão da obesidade em crianças. Falou também o desejo de fazer um projeto sobre obesidade infantil na escola em que trabalha. É impressão minha ou os casos estão aumentando? Né? Fala do professor. Revelou que o motivo para a realização de um projeto foi um caso de um aluno da escola que ele julgava ser obeso, estava muito preocupado. Na hora de falar, ele expressou dúvidas sobre o termo que deveria ser utilizado, se obesidade ou sobrepeso. Era um menino de 11 anos, que era muito bom aluno, mas seu rendimento estava caindo nos últimos meses. Observando, notou que possivelmente estava acima do peso e constatou que estava sofrendo discriminação por causa disso. Então conversou com o menino, que relatou que nos últimos meses a vida dele tinha piorado muito, pois as outras crianças estavam botando apelido, xingando e até batendo nele. Acha que isso está acontecendo por ele ser gordo. Na conversa, o professor do curso de medicina perguntou o endereço da família, do menino, e descobriu que ele morava no bairro Jardim Primavera. Lembrou que os alunos da disciplina PIS faziam estágio na UBS do bairro. Então fez contato com a preceptora e foi até lá para saber mais sobre o caso. Na UBS encontrou os alunos e pediu para eles olharem o prontuário família enquanto ele conversava com a preceptora. Na ficha do menino destacaram os seguintes dados do último mês:
peso 50,1 quilos, altura 1,48, PA 130 por 86, exames ACV e AR, NDN e abdômen em batráquio sem visceromegalias. Foram então conversar com o preceptor. Notar, assim, já de cara, né, que o caso, o problema, ele não necessariamente é um caso clínico, né? Ele pode passar por um caso clínico, nesse caso, né, o menino de 11 anos, mas o caso não é estruturado na forma de caso clínico. Então, coloca outras questões e a gente vai ver, então, o que é importante para essas outras questões. E aí, já entrando na metodologia dos 7 passos, o primeiro passo é o esclarecimento dos termos do texto, né? Então, esse é o primeiro passo, depois da leitura e tal, o coordenador do grupo, ou o próprio tutor, no caso, pode, então, chamar o primeiro passo, né, que é esclarecimento dos termos do texto, né? E aí, nessa etapa, né, fazer uma lista dos termos difíceis no quadro e esclarecer os significados dos mesmos antes de começar a discutir o problema. É importante isso para a gente, porque isso esclarece, né, de certa forma, o que vai ser discutido, né, nos próximos passos. Tem algumas coisas que aparecem no caso que são, por exemplo, epônimos, sinais clínicos, e que às vezes a gente quer que isso faça parte das questões de aprendizagem, que a gente não vai esclarecer, né? Então, a gente esclarece, mas desde que isso não seja um objetivo, né, de aprendizagem do grupo. Se por acaso for um objetivo de aprendizagem, a gente não esclarece isso no desenvolver deste passo, né? Então, esse caso é um caso que tem poucas palavras, que são termos técnicos, assim, poucas palavras que os alunos podem ter dúvidas, né? Tem casos em que existem muitas palavras, né? Agora, existem casos de problemas que existem poucas. Esse caso de problema existe pouco. Eu anotei aqui 5 termos em que os alunos podem ter dúvida, né? Então, escrevi aqui no quadro, e aí eu vou utilizar um quadro fictício aqui, né? Escrevi aqui no quadro esses 5 termos, ACV, RNDN, batráquio e visceromegalia. E aí a gente vai, o coordenador, ou quem estiver, né, puxando a sessão, coordenador ou tutor, eu gosto de ter que tenha um aluno que seja coordenador e a gente vai dando os toques, mas isso depende da metodologia, né, do próprio grupo, né? Então, o coordenador do grupo, ele vai falando, ACV, quem poderia esclarecer o termo ACV? E aí os alunos vão falando, né, quase sempre tem alguém que sabe, né? Então fala aparelho cardiovascular, e aí todo mundo esclarece o termo, né? O tutor tem que checar se os alunos todos estão esclarecidos sobre o termo, né? Então, evitar também que, assim, quando aparece o termo e uma pessoa fala que não conhece, evitar que o aluno do lado fale para ele, né? Porque aí um aluno que está sentado do outro lado da mesa talvez não saiba o significado do termo e vai continuar não sabendo. Então, o interessante é que que todos os termos, independente se são termos fáceis ou não, sejam colocados no quadro e que vá se esclarecendo termo por termo. Então, ACV, aparelho cardiovascular, AR, aparelho respiratório, NDN, nada digno de nota, batráquio, aquele abdômen, né, que parece que o batráquio, esse termo vem do sapo, né? Então, abdômen que ele expande para os lados em decúbito dorsal, visceromegalia, né, o aumento das vísceras, né? Então, e eles precisam tentar, né, com conhecimento prévio, descobrir se ninguém do grupo souber, o tutor deve esclarecer o significado do termo, se não for um objetivo de aprendizagem. Por exemplo, não é aqui um objetivo de aprendizagem
que a gente saiba o que é, ou descubra o que é o abdômen batráqueo, o significado clínico do abdômen batráqueo, mas então a gente pode já esclarecer de cara o que é o abdômen batráqueo. Então a gente lista os termos e depois tica cada um deles, né? Não precisa escrever no quadro o significado do termo, né? Basta que a gente confira com o grupo se todos entenderam o significado e vai ticando, né, cada um dos termos, né, confirmando se todos entenderam. E aí a gente vai passar desse primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que a gente chama de definição dos problemas, ou definição do problema, né? O que é isso? Então, nessa etapa, a gente extrai o que tem de importante no texto para a definição do problema. Então, aqui não é a hora de discussão, né, sobre o significado clínico, por exemplo, ou significado, né, fisiopatológico, ou significado psicossocial das relações. Aqui é só para a gente dizer que essas condições são importantes, esses aspectos são importantes para a definição do problema. Então, é como se fosse uma lista de questões importantes para o problema. E aí a gente volta aqui para o problema, né, e vê o que seria importante para esse caso. Né? Então, eu tiquei aqui em amarelo o professor do 5º ano, o professor do curso de medicina, a questão da obesidade em crianças, então, um projeto, os casos estão aumentando, e aí eu coloquei aqui em verde o que a gente chama são os pontos em que a gente quer que os alunos, são pontos em que os alunos se ancoram, né? São os ganchos do caso, né? O gancho é aquela parte do caso que pode puxar uma curiosidade, né, que puxa um objetivo de aprendizagem, né? Por exemplo, esse caso tem claramente 4 ganchos, né, que estão aqui em verde. Mas vamos continuar aqui. Então, a impressão minha, os casos estão aumentando. Esse gancho aqui ele já veio na forma de pergunta, né? É quase já uma questão de aprendizagem, né? Mas já vem casos em forma de pergunta. Os alunos da escola, um projeto de um aluno da escola que ele julgava ser obeso, mas não sabe bem se é obesidade ou sobrepeso. Aqui está um outro gancho, né? Aí poderia só colocar, não sabe se é obeso, mas aí a gente coloca no caso clínico para puxar essa questão entre os alunos, né? A diferença entre obesidade e sobrepeso. Menino de 11 anos, bom aluno, rendimento estava caindo nos últimos meses, sofrendo discriminação por causa disso. A vida dele tinha piorado muito por outras crianças, porque as outras crianças estavam botando apelido, xingando e até batendo nele. Então aqui tem outro gancho aqui, discriminação, apelido, violência, enfim. E aí os alunos da disciplina PIS e aqui os índices, né? Os índices aqui, peso, altura, PA, né? Que é um outro gancho aqui que puxa curiosidade. Então tem 4 ganchos nesse caso do problema, né? Onde os alunos onde pode puxar cada um dos objetivos de aprendizagem. A gente pode, por exemplo, colocar 4 aspectos aqui nas orientações para o tutor, né? Então temos 4 ganchos aqui, né? Podem surgir outros? Podem. Vocês vão ver que na hora das questões de aprendizagem eu coloquei até um pouco mais, né? Vamos prosseguir. Então, indo para o quadro, então esses aspectos aqui do caso são a definição do problema, né? O que é importante do caso problema para a gente raciocinar em cima. Então, como é que a gente coloca isso no quadro? Eu trouxe o quadro aqui, o quadro branco. Então, o professor do 5º ano, ele fala com o professor, procura o professor de medicina e fala sobre um projeto de obesidade infantil. E aí pergunta, está aumentando? E aí, isso tudo foi motivado pelo caso de um menino de 11 anos, aluno, que apresentava obesidade ou sobrepeso.
Bota o ponto de interrogação aqui. E é um bom aluno, mas o rendimento estava diminuindo. E a vida dele tinha piorado e ele estava sofrendo discriminação, apelido, xingamento, violência. é, E ele lembrou, então, da PIS, é, e pediu para os alunos verem o prontuário, e o prontuário tinha esses índices aqui. Nota aqui que aqui não tem nada que não esteja no caso, né? Então, a definição, esse passo 2, né, da metodologia dos 7 passos, ele é a extração no texto das coisas que são importantes para o problema, para criar aí um terreno para que a gente, então, vá atrás do conhecimento prévio, né? Então, é mais ou menos isso daqui, como ficaria o quadro nesse segundo passo, né? E aí a gente parte, então, para o terceiro passo. Mas antes é preciso ter um cuidado, né? Aí eu trouxe aqui alguns slides de cuidado. Cuidado. É comum nessa etapa já se iniciar a chuva de ideias, na tentativa de revelar o diagnóstico ou saber as causas dos problemas. Mas o tutor deve cuidar para que isso não aconteça ainda e que a etapa seja cumprida adequadamente, tendo todos os aspectos do problema sido selecionados para posterior análise. Se a gente confunde o passo 2 com o passo 3, e aí vocês vão ver como é que é o passo 3, né? A gente pula a etapa e pode ser que a gente não extraia tudo que tem no texto que é importante para o caso. Então, aqui está a extração. Se a gente começa a discutir ali, quando a gente fala de obesidade ou sobrepeso, se a gente começa a discutir o que é obesidade, o que é sobrepeso, aí a gente vai perder tempo nessa discussão, já vai para o terceiro passo, que seria essa discussão, né? E a gente pode deixar alguma coisa, né, de um aspecto aqui, né, de outro aspecto sem ser discutido, né? Então, cuidado para cumprir essa etapa, né, de uma maneira já plena para a gente partir para a segunda etapa. Não entrar ainda na chuva de ideias, né? Então, tomar cuidado. Se pular a etapa, pode ser que algum aspecto importante seja deixado de lado, né? Ficando sem ser discutido e sem ser incluído nas questões de aprendizagem, né? Bom, feito o passo 2, a gente passa para o passo 3, que é a análise do problema. Aí sim é a chuva de ideias. Aí sim a gente vai soltar o pensamento e ir atrás do conhecimento prévio, né? O que é isso? Olha lá, agora sim. Essa é a etapa em que as pessoas exploram todo o seu conhecimento prévio, ou seja, aquilo que já sabem sobre os aspectos importantes para o problema através da chuva de ideias. Dessa forma, constroem as relações entre as informações e os nexos causais entre essas informações, né? Aparecendo também as lacunas de conhecimento, aquilo que ainda não sabe. Então, quando a gente discute abertamente esses aspectos, né, procurando essas relações, esses nexos causais, aparece aquilo que a gente ainda não sabe. Então, vamos lá para o nosso quadro, vamos voltar para o nosso quadro, para o nosso quadro branco. Então, começando lá pela obesidade ou sobrepeso. E aí eu coloquei aqui em vermelho. Gente, vamos desculpando um pouquinho da letra, e talvez se vocês não conseguirem ver direito aqui, né? Bom, na gravação deve ficar melhor, né? Mas vamos lá. Então a gente começa aqui, eu coloquei em vermelho aqui. É interessante no quadro mesmo, quando a gente escreve no quadro, a gente, nessa chuva de ideias, procurar uma cor diferente para marcar o que estava no problema e o que é da chuva de ideias. Então, existe diferença, né? Existe diferença. E aí os alunos podem ir discutindo. Eu sei que essa diferença um aluno fala, eu sei que essa diferença é feita pelo IMC, o índice de massa corporal, né? Mas como é que é isso? Como é que se calcula? É peso sobre altura, alguém fala, é peso sobre altura sobre 2. Eu aprendi isso na aula de educação física, ou na aula na aula do ensino médio, né, ou na aula da promoção da saúde, ou no PIS, né?
Então já calcula através, a partir dos parâmetros aqui, já calcula o IMC, já vê qual é o IMC e vê. E aí, está aumentado ou não? Isso é obesidade, sobrepeso? Como é que a gente fala o sobrepeso? E aí, nas crianças isso é diferente do que no adulto ou no adolescente? Né? E aí vão aparecendo aqui as lacunas de conhecimento. Né? E aí passa, né, para um outro aspecto que está aqui no cantinho, né? E a pressão está alta? Né? A pressão levemente aumentada pode ser causada pela obesidade ou pelo sobrepeso desta criança? E aí nota que a gente esgota aqui esse ponto, passa para outro aspecto aqui. Então tá aumentando? Sim, está aumentando. Alguém fala, sim, está aumentando, mas como é que está aumentando? Eu vi no ensino médio que existe a transição nutricional, né? E, né, que é a transição nutricional? Aí outro fala, a transição nutricional é o aumento da obesidade e a diminuição da desnutrição. Mas como é que a gente mede, né, se a obesidade está aumentando e qual é o parâmetro que a gente utiliza? A gente vê então a prevalência, né, da obesidade, né? Então, e aí a gente vai. E qual é então a prevalência da obesidade? Não sei. Aí aparece uma lacuna de conhecimento. Né? Bom, e aí discutir o outro aspecto, né? Discriminação, apelidos, xingamentos, isso é bullying. Aí outro fala, não, mas bullying sempre existiu, mas isso era normal. Né? Então, aí outro fala, não, mas espera aí, ele está sofrendo por causa disso. Então qual é a definição de bullying? Aí fala, bom, não sei muito bem qual é a definição do bullying, então coloca um ponto de interrogação aí. Né? E o bullying leva a baixo rendimento escolar? Leva mais o quê? Leva a sofrimento mental? Algum desenvolvimento de algum transtorno mental? Enfim, e aí vão se criando aqui os possíveis nexos causais, as relações entre as questões vão sendo colocadas aqui e a gente cria um quadro mais complexo, né, com outras informações. Bom, é importante, o que é importante nesse passo, que é o terceiro passo, né, da chuva de 10? É comum que, frente aos casos clínicos, as pessoas dos grupos tentem descobrir o diagnóstico. Mas a ideia aqui não é essa, né? Não é descobrir o diagnóstico. Até nesse caso, a gente já meio que sabia ali que ou tem obesidade, ou tem sobrepeso, ou tem uma criança que está sofrendo por causa disso. Né? Mas não é a questão, não é descobrir o diagnóstico, é dissecar o problema, é entender as relações entre as informações, os nexos causais, que permite a gente ir construindo, né, uma série de pensamentos lógicos que encadeiam e formam a construção do conhecimento sobre o tema. Né? No caso, o tema de obesidade infantil, o tema do diagnóstico de obesidade, o tema bullying, né? Foram, né, 3 temas aí que se encadearam. Deve-se tentar discutir, então, todos os aspectos importantes para o caso, tentando esgotar a análise do problema, né? O papel do tutor é observar se todos os aspectos foram abordados. Né? O tutor, então, ele verifica, né, se tem algum aspecto que não foi abordado. Até os alunos tendem a discutir muito mais os aspectos biomédicos do caso do que aqueles aspectos psicossociais. O tutor, se fizer parte do orientação do tutor, lá esse objetivo de aprendizagem, o tutor deve chamar a atenção. E para isso, no caso, tem que ter um gancho, porque se também não tiver um gancho, não puxa nada, né, de curiosidade, né, em cima, né, para os alunos discutirem. Dica do tutor ao grupo, né? Tentar discutir e esgotar um aspecto por vez na discussão, evitando pular de um assunto para o outro sem esgotar. É comum, assim, que quando faça a leitura do caso, vá para o segundo passo, depois para o terceiro, um aluno puxe uma questão e o outro aluno puxe uma outra questão, um outro aspecto. Por exemplo, um aluno fala, a obesidade pode ser diagnosticada pelo IMC. Aí um outro aluno pede a palavra e fala, mas isso que ele está sofrendo é bullying.
pulou de um assunto para o outro. O interessante é os alunos ouvirem atentamente as falas um dos outros e tentarem completar o raciocínio da fala do outro, né, sem pular imediatamente de assunto. Então, esgotar aquele assunto, por exemplo, o assunto ali do diagnóstico de obesidade, para depois ir para o outro assunto, que é o bullying, por exemplo, né? Então, essa é uma dica do tutor, mas é muito comum, principalmente no início das sessões, primeiro período e tal, os alunos pularem. Né? Um aluno levanta a mão, fala de um aspecto, outro aluno já fala de outro aspecto, e ficam pulando de aspecto. Né? E isso não é muito bom, porque isso não cria uma profundidade ali do tema, e o relator fica louco, porque o relator escreve de um lado, depois escreve do outro. Né? Então a gente precisa esgotar o assunto. Então é como se um aluno, né, então fala, qual é a diferença entre obesidade e sobrepeso mesmo? Aí o outro fala, eu acho que tem a ver com o IMC. O outro aluno, como se calcula o IMC mesmo? Né, então vai se encadeando, né, em cima da fala um do outro e não pulando, né? Aí depois que esgota, vai lá para outra. Mas qual é a magnitude da obesidade da população? Pois é, sobre o aumento da obesidade, né? Eu lembro no ensino médico, quando estudamos transição nutricional em geografia. Né? Ah, mas espera aí vai para um outro assunto, depois que esgotou esse assunto, vai para um outro assunto. Né? Espera aí, isso é bullying. Ah, mas sempre ouvi isso e nunca se teve problemas. Aí o outro fala, acho que não é bem assim. Eu li que o bullying está associado a uma série de problemas para crianças e adolescentes, enfim. E aí sim, cada tema vai sendo discutido na tentativa de aprofundar cada um deles. Né? Bom, a partir disso, a gente vai para o quarto passo. Né? Então, a gente esgotou ali a chuva de ideias no nosso quadrinho. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse quadrinho, né? Até para a formulação das questões de aprendizagem. Mas a gente vai agora para o quarto passo, né? Que é a sistematização da análise do problema. Né? Então, o que é a sistematização da análise do problema? Trata-se, então, da elaboração de uma síntese sobre o problema, já dissecado, então, já com as relações entre os aspectos e os nexos causais entre eles, um resumo do que foi discutido até então. O tutor pode pedir para alguém tentar fazer uma síntese da discussão. Geralmente, alguém inicia e depois é complementado por outro. O tutor pode contribuir ajudando a fazer essa síntese. Geralmente é feito oralmente, sem que precise escrever. O relator pode ir mostrando no quadro os aspectos abordados na síntese. Então, vamos lá. Esse é o quadro que estava lá, né, que terminou né, a chuva de ideias, né? É o terceiro passo. Então, a gente vai tentar fazer uma síntese. Né? Trata-se de um problema que mostra a preocupação de um professor do ensino médio, do ensino fundamental, sobre a questão da obesidade infantil, que é um problema que vem se manifestando através da transição nutricional com a diminuição dos casos de nutrição e aumento da obesidade, mas que não sabemos ao certo qual é a prevalência. Então, esse já começou o resumo, né? Aí outro resumo, a síntese. A preocupação é baseada em um aluno que se considera acima do peso, mas não se sabe se sobrepeso ou obesidade. Sabemos que tem um parâmetro da medida da obesidade, que é o IMC, mas não sabemos se ele se aplica a crianças ou se existem outros parâmetros para o diagnóstico de obesidade infantil. Né? Se eles, por exemplo, souberem já como é que se calcula o IMC, esse é o passo já dado, esse é um conhecimento já feito e que conhecimento prévio e que já os alunos que não sabem, eles já aprendem na abertura do caso, ou seja, não precisa criar uma questão, como é que se calcula o IMC. Se já souberem, o tutor só valida. Né? Achamos que a PA da criança está um pouco aumentada, um pouco elevada, e pensamos que pode ser uma consequência da obesidade e sobrepeso. Achamos que a criança vem sofrendo bullying, mas temos dúvidas sobre quando podemos considerar que realmente está acontecendo, quais são as consequências para a saúde da criança.
achamos que pode estar relacionada tanto ao baixo rendimento escolar quanto ao desenvolvimento de transtornos mentais. Então, uma síntese do que foi discutido, né? De tudo que foi discutido até agora, considerando passo 2, que é o que tem no problema, e passo 3, que é o que foi já feito construído de conhecimento prévio. E aí a gente vai para o quinto passo, que é o último passo do primeiro dia, que é a abertura do caso, né? Do caso do problema. Então, a abertura do caso do problema vai do primeiro ao quinto passo. E que é a elaboração dos objetivos de aprendizagem, que a gente pode chamar também de questões de aprendizagem. Essa é a última etapa da abertura de um caso, é a que guia as próximas etapas e é capaz de conectar, então, a análise do problema com a aquisição de conhecimento. Então, é importante que o grupo construa esses objetivos de aprendizagem na forma de questões de aprendizagem, né? É muito interessante. Na verdade, a gente pode criar na forma de objetivo ou na forma de questões. Eu gosto muito da forma de questão de aprendizagem, né? Uma pergunta. Então, o enunciado deve ser em forma de pergunta. Atenção! Geralmente, no início, o grupo tem uma certa dificuldade em construir uma pergunta, podendo haver ajuda do tutor, que exemplifica como seria uma pergunta adequada à busca de conhecimento. O tutor pode orientar o grupo, principalmente nas primeiras sessões, né? As primeiras sessões, ali no primeiro período, né? O tutor pode orientar o grupo pedindo que para eles se imaginarem pesquisando sobre aquela pergunta. Por exemplo, no caso de perguntas muito amplas, assim, os alunos percebem logo que terão problemas em conseguir respondê-la, né? Então, a gente pode chegar como tutor e falar assim, gente, vocês têm que se imaginar em casa tentando pesquisar sobre o problema. Vai ser complicado? Vai ser tranquilo? Né? Com essa pergunta que vocês fizeram? E aí a gente vai lapidando as perguntas, né? As questões de aprendizagem devem refletir o que foi construído nas orientações do tutor e que são colocadas em anexo ao caso problema. Então, geralmente no anexo do caso problema, que eu não coloquei aqui, tem ali orientações ao tutor e que geralmente quem fez o caso coloca ali as orientações para o tutor, né? O tutor deve cuidar para que não fique nem um número pequeno de perguntas, 2 perguntas, uma pergunta só, fica no caso muito pobre, e nem muitas perguntas, né? A ponto de ficar com 10, 12 perguntas. O número razoável é 5 perguntas, né? 5, variando aí entre 3 e 7 perguntas, né, dependendo do caso. Algumas pode até ter um número um pouco maior e o tutor, junto com o grupo, pode decidir fazer 2 sessões de fechamento, né? Então, aqui, ó, se decidirem um número maior de perguntas, o grupo, junto com o tutor, decide fazer 2 dias de fechamento do caso. Exemplo, primeiro dia você responde 5 perguntas e na semana seguinte se responde as outras 4. O tutor pode pactuar isso junto com o grupo para não ficar muito pesado se for um número maior de perguntas, né? Vamos lá, então voltando ao nosso quadrinho, né, já de cara, aí a gente pode se guiar pelos pontos de interrogação que a gente vê no quadro, né? Tem alguns pontos de interrogação no quadro, né? Então vou chamar a atenção primeiro para esse ponto de interrogação aqui, que já é praticamente uma questão de aprendizagem dada pelo caso, né? Então a gente pode construir aqui, né, obesidade ou sobrepeso. Então a gente constrói uma pergunta: qual é a diferença entre obesidade e sobrepeso, né? Aí outra questão aqui que tem a ver com o diagnóstico de obesidade, né? Se é realmente obesidade pelo IMC, se os parâmetros, né, de obesidade parâmetros de IMC permitem o diagnóstico de obesidade ou não. E aí a gente pode abordar essa questão aqui, que tem um ponto de interrogação aqui, e a gente vai, ó, quais são os parâmetros utilizados para o diagnóstico de obesidade em crianças, né? A gente pode aqui, porque às vezes, voltando aqui, né, às vezes os alunos falam assim, como fazer o diagnóstico em crianças? Mas aí
como fazer o diagnóstico. Aí a gente deve colocar aí algumas, né, o que é utilizado para o diagnóstico, né? Então tem alguns parâmetros que são utilizados. Então puxar essas palavrinhas que fazem parte, né? Parâmetro, prevalência, sinais e sintomas, quadro clínico, prognóstico, terapêutica, são casos, são palavras da nossa do nosso vocabulário médico, né, e que facilitam muito a busca por, né, pela, pela, pelas respostas, né? Então a gente pode lançar mão, né, começar a apontar algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes os alunos falam diante de uma síndrome, né? Por exemplo, a criança está com a PA um pouco elevada aqui, né? E aí eles podem colocar assim, que doenças que cursam com PA elevada em criança? Mas aí, às vezes, fica um número muito grande de doenças, né? Principalmente quando tem sintomas muito comuns. Né? Que doenças cursam com febre, mialgia e cefaleia? Tem 500 doenças que podem cursar com febre, mialgia e cefaleia, então fica muito difícil deles estudarem, né? Então é melhor a gente pensar o inverso, né? Qual é a patologia mais provável, né? Então, qual é a patologia mais provável, né, que cursa com fibromialgia e cefaleia? Ah, dengue. Então, a gente pode ir assim, quais são quais são os sinais e sintomas de dengue? Né, que aí a gente vai... Ou qual é o diagnóstico diferencial de dengue? Né? Então, a gente guia um pouquinho até que eles estejam construindo as perguntas de uma forma factível, né? Então, passando para essa questão da PA, né, PA elevada aqui, né, então, em vez de a gente colocar aqui doenças que cursam com PA elevada, a PA aqui está, no caso, a desconfiança está com a obesidade e sobrepeso. Eu poderia criar uma pergunta assim, a obesidade leva ao aumento da pressão? Né? Mas aí, assim, não leva só ao aumento da pressão. Pode ter outras consequências. Então, a gente, em vez de fazer a obesidade pode levar ao aumento da pressão, a obesidade pode levar ao diabetes ou pré-diabetes, a obesidade pode levar a outras questões. Então, a gente pode fazer uma questão que abranja, né, que tenha uma abrangência. Então, a gente pode colocar assim, quais as consequências da obesidade infantil? A gente poderia colocar uma questão mais específica? Poderia, até. Né? Mas como a gente sabe que existem outras consequências, e isso pode fazer parte das orientações do tutor, aí a gente pode chegar a uma questão de aprendizagem. Né? E o tutor ele pode dar uma guiada nisso daí. Se eles ficarem só na PA alta, a gente pode, olha, mas existem outras consequências que você... existe, pode levar ao pré-diabetes, pode levar a diabetes, enfim. E aí, opa, então é mais de uma coisa. Então a gente vai fazer uma pergunta para cada coisa, um vira e não, vamos fazer uma pergunta só. Então vamos saber quais são as consequências, ou quais são as complicações, né? Para falar um termo mais utilizado até na medicina. Complicações da hipertensão, complicações da diabetes, complicações da obesidade, enfim. E aí a gente pula, vai para um outro aspecto aqui também, interrogada a questão da prevalência, né? Então, qual é a prevalência da obesidade infantil? Né? E a gente pode especificar no Brasil, no mundo, enfim, no Acre. Ou existem diferenças regionais? Seria uma outra pergunta até, né? Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado para não ter muitas perguntas. Principalmente em época de prova. E aí é dica mesmo. Época de prova, a gente tem que tomar cuidado com tem que usar, tem que ser bem flexível, porque senão não rende a tutoria. E aí, outra questão, que é a questão do bullying. Tem aqui um ponto de interrogação. Qual é a definição do bullying? Então, aí a pergunta, qual é a definição de bullying? E aí, uma última questão, né? Já que a gente pensou aqui em possíveis, né? Baixo rendimento escolar, transtorno, aí existe um ponto de interrogação aqui, né?
leva a algum transtorno mental e tal, e a gente pode colocar, né, quais são as consequências do bullying para a saúde da criança. Da mesma forma, a gente poderia colocar aqui, especificar, né, existe relação ou associação, para falar um termo epidemiológico, né, existe associação entre bullying e transtornos mentais? Então podia ser mais específico, mas dependendo do período, né, a gente pode ser mais específico ou um pouco mais geral. Eu optei por nessa sessão ser um pouco mais geral e falar quais são as consequências do bullying para a saúde da criança, né? Então a gente ficou com essas 6 questões de aprendizagem. Nota que todas elas estão em forma de pergunta. Por um acaso, todas estão com a pergunta quais, mas a gente pode, né, falar que, né, existem outras formas de perguntar como, por quê, né, enfim, o que, né, enfim. Mas o importante aí é ser em forma de pergunta, porque é assim que o nosso raciocínio vai quando a gente se depara com uma questão que a gente está em dúvida no nosso cotidiano clínico, né? Então, a gente começa a trabalhar o raciocínio de ir atrás, de ter curiosidade sobre as coisas que a gente não entende e não sabe bem. Então, isso acontece com a gente todo dia no ambulatório, enfim. E aí, para finalizar, a gente numera as questões, que não precisam, aqui, nesse caso, eu exemplifiquei, né, porque às vezes a gente cita no quadro, coloca no quadro, e a numeração pode mudar. Aqui eu exemplifiquei, não que seja a numeração correta, mas eu exemplifiquei aqui, ó, por exemplo, o número 1 aqui é qual é a diferença de obesidade e sobrepeso, mas o número 2, qual é a prevalência de obesidade infantil, né? Mas poderia, o número 2, ser quais os parâmetros utilizados para o diagnóstico, mas depois a prevalência. E aí pular para as consequências. Eu coloquei 1, 2, a prevalência, 3, os parâmetros diagnósticos, 4, as consequências, as complicações. E aí o quinto, bullying, sexto, as consequências do bullying, né? Então a gente numera essas questões, que aí isso vai guiar, né, os próximos passos. Aí a gente finaliza aqui o primeiro dia de abertura do caso com esse quadro aí. As pessoas tiram foto do quadro, os alunos tiram foto do quadro, postam lá no grupo de WhatsApp do grupo, né, da tutoria, né, para que todo mundo tenha essas questões. E aí essas questões vão guiar, então, o estudo no sexto passo, que é a identificação de fontes de aquisição do conhecimento, né? Então, essa é a etapa de estudo individual. Os alunos devem buscar referências, livros, artigos, informes, manuais, guiados pelas questões de aprendizagem. Podem buscar na internet, na biblioteca, em livros ou em outras fontes, né? Cuidado! O tutor deve trocar ideia com o grupo sobre as melhores fontes de informação. Evitar sites de autoajuda, por exemplo, Minha Vida, Minha Saúde, evitar aqueles sites porque os sites, ou até os sites pessoais, né, como do Drauzio Varela, por exemplo, né? Porque o site, a pessoa pode colocar qualquer informação ali. É claro que, às vezes, o site do Drauzio Varela, às vezes, é um pouco mais confiável, mas mesmo assim é um site pessoal. Ele pode colocar o que ele quiser no site dele, assim. Não tem um corpo editorial para saber se o que ele está falando é certo ou errado, e eles precisam aprender, na verdade, a utilizar a base de dados dos sites institucionais. Precisa aprender quais são os sites, Portal Saúde Baseado em Evidências, Cielo, PubMed, né, o Lilacs, enfim, Embase, sei lá, outros bancos de dados, né? Ou sites institucionais, Ministério da Saúde, site do INCA, site de associação de especialidades, né? Enfim. Existem assuntos, principalmente no início do curso, que requerem mais capítulos de livro que artigos científicos. Por exemplo, vai falar sobre a como é a questão fictícia, como é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca congestiva. Bom, o ideal é que isso seja lido em livro, né? O livro mais atual, né? Então,
ou um artigo de revisão, por exemplo, né? Então, tem assuntos, dependendo do assunto, e é muito comum que no início do curso a gente pesquise mais em livros, né? Tomar cuidado com artigos científicos originais de pesquisa específicas, pois a leitura pode ser complexa, com dados estatísticos, que muitas vezes a gente não tem familiaridade no início do curso e podem complicar a compreensão do tema. Não obstante, alguns artigos na parte introdutória podem dar informações importantes sobre o tema e atuais, né? Falar em atuais, né? Atentar para o ano e fontes de informação. Fontes antigas podem conter informações desatualizadas. É muito comum também os alunos levarem fontes, assim, levarem dados, por exemplo, quais são os parâmetros utilizados no diagnóstico de obesidade. Aí a pessoa leva um parâmetro antigo. Né? Eu trouxe aqui um artigo que fala desse parâmetro. Opa, o tutor, mas de quando esse artigo? De 2002. Né? Enfim. Né? Costuma falar que artigo do século passado não pode, né? Procurar os artigos, assim, no máximo, assim, nos últimos 10 anos, né? Enfim, se for artigo, né? Preferencialmente até dos últimos 3 anos, 3 a 5 anos, né? Enfim. Mas, então a gente tem que estar atento, qual é a fonte, o artigo é de qual revista, de que ano. E aí, a gente vai para a síntese, ele vai para o último passo, que é o 7º passo, então, que é na sessão de fechamento do caso, né? Que é a síntese dos conhecimentos adquiridos e revisão das hipóteses iniciais para o problema, né? Que é o último passo, que é a tentativa de responder as questões de aprendizagem, né? Então, essa última etapa única, né, do encontro de fechamento, ou dos encontros, se forem muitas perguntas, né, de fechamento do caso. No encontro, deve-se partir das questões e tentar respondê-las integralmente. Os alunos do grupo se completam na construção de uma resposta adequada ao planejamento realizado previamente. E aí o quadro fica mais ou menos assim, né? O quadro fica aí, eu evitei, né, de colocar, mesmo eu só coloquei como é que geralmente o quadro fica numa sessão de fechamento. Assim. Já a gente precisa colocar todas as informações escritinhas bonitinhas? Não, a gente pode colocar em forma de tópico, de infográfico, né? Enfim. Mas o quadro fica mais ou menos assim na sessão de fechamento do caso, que é então a tentativa de responder as 6, né, questões de aprendizagem. E aqui vai então o último alerta, né, do último passo, atentar para a conexão entre respostas e o roteiro do tutor, bem como a profundidade da resposta em relação ao período que os estudantes estão. Então a gente precisa, o tutor deve ter uma noção, deve se preparar um pouquinho antes de ir, né? A função do tutor não é responder às questões de aprendizagem que o grupo construiu, mas se houver respostas incompletas, desatualizadas, ou em um caminho diferente do ponto mais importante da questão, o tutor deve intervir e trocar ideias sobre os aspectos que estão envolvidos na questão. Então, é importante, assim, antes de passar para a resposta, os alunos começam a responder a questão, mas quando pararem, esgotou. Antes de passar para a resposta da questão seguinte, sempre vale a pena conferir se existe alguma dúvida, se as questões, né, foram respondidas, se a questão foi respondida na profundidade desejada, ou se o tutor deseja fazer alguma intervenção. E é interessante, ali na hora, o tutor fazer alguma intervenção rápida, assim, sintetizando, colocando algum ponto polêmico, contando alguma história interessante sobre o tema. Claro, desde que não domine a sessão, né? Bom, era isso mesmo. Assim, essa é uma aula, né, que se destina aí principalmente àqueles novos tutores, mas também, né, um reforço, né, para ficar também gravado aí para a gente, né? Sempre que a gente tiver alguma dúvida, a gente pode recorrer. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, podem colocar aqui na caixa de bate-papo. Né? A gente tem aqui mais 10 minutinhos.
É, mas o importante mesmo é que essa aula fique gravada é, para a gente poder depois compartilhar com todo mundo e aí isso poder fazer parte também de um encontro presencial, a gente poder discutir as questões que foram colocadas e tal. É mais uma mais um aporte aí para as nossas ações aí de capacitação de tutores, tanto no curso de medicina da Uninorte quanto no da UFAC. Né? Legal, estou vendo aqui a participação, né, já ao vivo da Elisa, Rafael, Moniquele, Ângela, Adriana. Legal vocês estarem por aqui. É claro que o horário não, não é muito convidativo, mas a ideia foi mesmo ver ao vivo. É interessante que pode fazer alguma pergunta, né? Mas a ideia é que fique gravada mesmo, a gente possa compartilhar para que todo mundo que esteja começando possa também é, é, né, dar uma olhada nesse sentido, né? Tem uma pergunta aqui na nota compartilhada, né? Vou começar como tutora esse ano. Me informa uma coisa, a síntese sempre tem que ser feita em forma de texto? Não, não, é boa pergunta. Não, não, a síntese, na verdade, eu até falei na hora, assim, a síntese ela pode e até deve ser feita em formato oral mesmo. A gente resumir, né? Resumir o que foi discutido. Né? Claro que assim, se o grupo, né, optar por fazer de uma forma escrita ou de uma forma em forma de mapa conceitual, pode fazer, mas isso ocupa mais tempo da tutoria. É, e aí fica às vezes difícil, né? Então dá a ênfase nos passos. Eu diria que sim, os passos principais assim, é a chuva de ideias, passo 3 e o passo 5. Né? Passo 5 é a formulação das questões de aprendizagem. Né? Claro que o passo 3 ele só é dado se a gente pesca tudo que tem no texto que é importante. Né? Então, tem um encadeamento entre os passos. Né? Mas o passo 3 e o passo 5 são os que a gente deve separar mais tempo. Se a gente vê assim que o tempo do passo 3, do passo 4, né, que é a síntese, ela está ocupando muito tempo, a gente, opa, peraí, vamos passar, porque senão a gente não vai conseguir fazer nossas questões de aprendizagem. A gente tem que sair daqui com as questões, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Então, é uma boa pergunta. Eu orientaria a fazer oralmente mesmo, assim, o grupo se completar nesse resumo. Eu fiz aqui em forma de texto, mas só para exemplificar. Não é, não é de praxe. Né? Em média, quanto tempo para cada etapa? Aí vai depender do caso. Aí não tem uma média de tempo, o tutor deve ficar atentando ao tempo. Até às vezes o tutor pede para alguém, né? Pode ser um dos papéis do grupo, no grupo, né? O tutor pede para alguém tomar conta do tempo. Né? E aquele negócio que eu falei, separa um tempo maior para. O que a gente tem aí de tempo padrão? 1h40 para os 5 passos iniciais. Né? 1h40 por 5 passos iniciais. Então, tentar não perder tanto tempo no primeiro passo, mas o primeiro passo é um passo importante ali para a gente entender pelo menos os termos. Aí vai depender do número de termos. Né? Se tiver um número grande de termos, o tutor pode direcionar mais. Se tem um número pequeno de termos, aí o tutor fica tranquilo, né, em relação deixa os alunos fazerem aquele negócio. Né? Mas o passo 3, que é a chuva de ideias, ele deve esgotar. Então, assim, separar uma quantidade maior de tempo para o passo 3 e garantir que exista tempo suficiente para a gente construir as questões de aprendizagem. Né? Pergunta aqui do Rafael.
Que estratégias podemos usar de forma objetiva para estimular os alunos mais tímidos a participar ativamente? Às vezes o debate fica limitado a 3, 4 pessoas do grupo. Claro, perfeito. Isso é uma coisa importante, assim, e até objeto de outras aulas, de outras intervenções, né? A aula de hoje ficou muito em cima dos 7 passos mesmo. Mas é uma coisa que a gente se depara muito, né? Todo mundo tem esse problema, né? Existem aqueles que sempre falam e aqueles que nunca falam. O tutor, ele deve pontuar isso e deve falar já desde o início, né? Olha, existem pessoas que falam mais, existem pessoas que falam menos, mas não no sentido de, né? Porque às vezes a gente fala isso e as pessoas mais tímidas ficam ainda mais tímidas pensando que o tutor vai colocá-las na parede, né? Então eu acho que assim, a gente deve pontuar que timidez não necessariamente é um problema, né? As pessoas às vezes mais tímidas costumam ouvir mais e ouvir é uma característica importante. Às vezes são pessoas organizadas e costumam contribuir com o grupo de uma outra forma, né? Mas que também devem contribuir para o grupo, né? Devem contribuir trazendo as coisas que pesquisaram, devem contribuir com as suas opiniões, e às vezes o tutor, então, e às vezes alguns coordenadores, eu já vi, assim, os alunos que têm mais desenvoltura para coordenar, os alunos mesmos falam, olha, vocês já falaram muito, agora eu quero ouvir a tal pessoa que não falou tanto, né? E o tutor pode pontuar isso. Ó, a discussão está ficando muito aqui nessas 3 pessoas, vamos abrir um pouquinho mais para as outras, né? Vamos abrir um pouco mais o debate, o que as outras pessoas têm para falar, né? Então, tem que tomar cuidado para não criar esse ambiente né, que pode tornar os alunos mais tímidos ainda, né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, mas devemos, devemos bater essa bola, vamos dizer assim, né? Legal. Gente, então essa aula ela vai ficar à disposição no YouTube. Assim que ela sair do YouTube, assim que ela entrar no, né, que o pessoal está gravando, assim que entrar no YouTube, eu vou colocar nos grupos de WhatsApp aí, compartilhar, para que todos tenham acesso a esse material. Tem também alguns outros materiais escritos e algumas outras coisas que a gente pode compartilhar, é, né, compartilhar com o restante dos tutores. A ideia, eu acho que é a gente se encontrar também presencialmente, tanto os tutores da UFAC quanto os tutores da Uninorte. De repente a gente combina um dia junto aí com todos os tutores, todos os professores que atuam como tutores. Eu sempre gosto desse momento de encontro, embora seja às vezes problemático para a gente que trabalha muito e tem consultório, tem outras atividades e tal, dá aula à noite. Então, às vezes é complicado, mas os momentos de encontro nossos sempre são muito prazerosos. A gente também se diverte quando a gente se encontra. Não é só trabalho, não. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, porque o pessoal da RNP trabalha até às 18. Eu prometi que eu ia acabar a aula antes das 18, mas a gente volta então para outros aspectos da tutoria. A ideia é criar uma série então de videoaulas sobre outros aspectos também da tutoria, e hoje fico muito focado na questão da metodologia mesmo, porque é uma coisa urgente. Grande abraço, boa noite, né, e a gente volta a se falar e se encontrar. Um abraço.